Olá pessoal, sou eu de novo. Meu nome é Fábio Luiz, eu sou coordenador de treinamentos da Escola Mestre das Motos. Esse é o terceiro vídeo do Vivendo de Oficina. Eu acreditava que 3, 4 vídeos ia dar para passar tudo que eu tinha para passar, mas não sei se felizmente ou infelizmente não vai dar, tá? Acredito eu aí que dê muitos mais vídeos, tá? E vamos lá, vamos tentar ajudar vocês aí para que vocês, na hora de montar a sua oficina de motocicleta, na hora de ganhar dinheiro com isso, não cometa alguns erros que eu cometi no passado, alguns erros que eu vejo alguns companheiros cometendo os mesmos erros que eu fiz, só que graças a Deus eu tive um impulso para evoluir e parar de cometer esses erros, tá? E vamos lá, vamos aprender. Eu tenho aqui alguns assuntos, tá? Eu enumerei aqui, então vamos lá. Estilo de oficina. Estilo de oficina é simples assim, ó. Por exemplo, você entra numa oficina e ela pode ter quadro de ferramentas ou ela pode não ter quadro de ferramentas. Você entra numa oficina, ela pode ter carrinhos de ferramenta, como ela pode não ter carrinho de ferramenta. O que acontece é o seguinte, basicamente existem 3 tipos de estilo de oficina, tá? E isso não tem a ver com o seu público-alvo, tá? Eu quero mexer com moto custom, moto speed, ou CG, ou Y. Não, isso não tem a ver. Isso tem a ver com o que toca no seu coração, tá? O que você acha melhor. O que acontece? Oficina japonesa, tá? Eu não sei se isso foi uma invenção dos japoneses, mas eu acredito que sim, por algumas informações que eu tenho. Oficina japonesa gosta de quadro de ferramentas, tá? Então você pode reparar que você entra numa concessionária japonesa e você vê quadro com ferramentas, ok? Tá. Esse é um estilo, o estilo japonês de montar oficina, tá? O segundo estilo é o estilo americano. Quando você entra numa oficina de motocicleta americana, você vai perceber uma coisa: eles não têm quadro de ferramentas, eles têm carrinho de ferramentas, ok? Então assim, você olha, nas paredes onde ele poderia colocar o quadro, ele coloca outras coisas, coloca, sei lá, fotos, imagens, posters, banners, eles colocam outras coisas, mas eles não colocam quadro com ferramentas, ok? Então esse é o estilo americano. Eu particularmente gosto muito do estilo alemão, que é o terceiro modelo de oficina que você pode montar, que é o quê? Mesclar os dois, tá? Eu acho fantástico você fazer o seguinte, por exemplo, o alemão, ele faz assim, quando você entra numa oficina, por exemplo, que mexe com BMW, com Mercedes, né? E o cara montou a oficina no estilo alemão, o que você vai reparar? Você vai reparar o seguinte, o cara tem um quadro de ferramentas, ok? Só que o quadro de ferramentas, ele é um quadro de ferramentas especiais. Então, olha que interessante, você vai ver o quadro na parede, só que o quadro de ferramenta não tem ferramenta convencional, que no próximo vídeo eu vou explicar detalhadamente isso daí. O que acontece? Por exemplo, uma chave combinada, não vai ter nesse quadro. Um martelo, não vai ter nesse quadro. Uma chave biela, um alicate, não vai ter. Isso são ferramentas convencionais, que eu posso usar para carro, para moto, para caminhão, para bicicleta. Tá? Ferramentas convencionais são ferramentas que servem para N coisas, são genéricas. Tá? E na oficina alemã, você percebe que você vê um quadro só com ferramenta especial. Aí você fala, nossa, e onde estão as ferramentas convencionais? No carrinho. Então isso é fantástico, eu acho isso fantástico. Tá? O alemão, ele simplesmente mescla isso aí, ele mescla a oficina japonesa, que é quadro de ferramentas, e ele mescla o japonês com o americano, que o americano não gosta muito de quadro de ferramentas, raramente você vê, mas gosta muito de carrinho.
A vantagem do carrinho é que, vamos ser sinceros, né? Você faz uma bagunça lá dentro da gaveta, né? Põe as ferramentas lá, fechou a gaveta, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. A não ser que o cliente vá lá e abra, né? Aí não tem como. Mas até então, você jogou as ferramentas lá, cara, você fechou as gavetinhas, tá tudo limpo, tudo organizado, ok? Então, se tratando de estilo, é isso que eu queria passar essa informação para vocês. Agora, eu vou falar sobre as mantas. Como você vai montar uma oficina, você tem que entender o seguinte, cara. Inicialmente, você tem que pensar como uma árvore cresce. Ela não começa de cima para baixo ou do meio. Ela começa de baixo para cima, né? Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai montar a oficina é como vai ser o meu piso, como vai ser a minha estrutura. Bom, eu já há uns 10 anos que eu venho usando manta de PVC. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá? O que acontece? Ó, essa manta aqui, tá vendo? Que a gente coloca no chão, ela é uma manta de PVC. Tá? Você vai procurar aí no Mercado Livre, você vai achar essa manta, só que é o seguinte, ó, você fatalmente, você vai pelo preço, fatalmente, cara. Por quê? Um rolo de manta hoje está custando entre 350 a 400 reais no Mercado Livre, manta de PVC, ok? Tá. Aí você fala, nossa, 350 a 450 reais, só que é um rolo, ele tem 1 metro de altura, tá? E tem 20 metros lineares, tá? Então, dá para cobrir 2 rolos desses, você cobre uma oficina gigante, ok? Agora, a minha ressalva é em relação à espessura da manta. O que acontece? Fatalmente, você vai querer comprar a mais barata, que é a de 2 milímetros, que gente, infelizmente, eu cometi esse erro, vou até trocar, tá? Eu comprei a de 2 milímetros, né, para fazer um teste. Cara, ó, vocês percebem aqui, ó, ela não encaixa direito. Quando cai gasolina ou óleo, ela já empena, tá? Então, o que eu tenho para dizer para vocês sobre a manta? Compra no Mercado Livre, parcela, tá? Ou não, se você não sei qual é a sua condição financeira, mas compre a de no mínimo 3 milímetros, ok? Por quê? Porque senão você vai ter esses problemas, tá? Por exemplo, a gente coloca a motocicleta e aí coloca o cavalete, o descanso lateral, sabe? A patinha da moto aqui, você coloca... essa manta, ela distorce toda, não gostei. Não gostei da experiência. Então já estou passando para vocês que a de 2 milímetros você vai economizar, talvez, sei lá, 100 reais no rolo, né? Porque você vai olhar de 2 milímetros, é de 350 a 450 reais. A de 3 milímetros, a de 1 milímetro mais, já vai ser uns 100 reais a mais. Só que, na boa, vale cada centavo, tá? Então, manta de PVC, ok, só que 3 milímetros para cima, aí vai do seu bolso. Quanto mais grossa, melhor. Quanto mais grossa, mais tempo ela vai durar, tá? Eu tenho manta que já tá comigo aí, nossa, na bancada, que eu coloco as mantas na bancada também. Cara, sei lá, 8 anos, tá? Então, assim, pode gastar, dá um puta visual na oficina. Ah, detalhe, agora tem as coloridas, tá? Então você tem cinza, cinza chumbo, tá? Então, assim, além de ter a manta, tirando as irregularidades do seu piso, deixando o ambiente muito mais clean, você ainda tem a opção de cor, ok? Então tá, eu coloco preta porque eu gosto de preto, tá? Eu gosto dá pra ver, né? Camiseta, eu gosto de preto e amarelo, ok? Então tá bom. Então a gente matou aqui a manta de PVC. Bom, compressor. O compressor, eu já vi alguns camaradas comprando errado e aí depois gastando dinheiro 2 vezes, ok? Às vezes até 3. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, eu também já comprei compressor que não serviu para oficina e eu fui pelo preço,
tá? Então a ideia dos vídeos é que você não cometa os mesmos erros que eu cometi ou que outras pessoas aí estão cometendo, tá? Então vamos lá? É o seguinte, ó. A primeira coisa que você tem que analisar no compressor é a capacidade volumétrica dele, tá? Falei bonito, né? Quantos litros de ar cabe lá dentro, ok? Então o que acontece, ó? O mínimo para uma oficina de motocicleta é um tambor de 100 litros, tá? Mínimo, ok? Tá. Agora, o que acontece? Aqui dentro desse tambor eu tenho ar. Aí eu vou usando o bico, eu vou erguer a motorrampa, né, que muito provavelmente você vai comprar uma pneumática, você vai bater ar num carburador, num sistema de injeção, num freio, né, você vai usar muito o compressor, até para tirar a manopla você usa compressor, ok? Tá. Aí o que acontece? Se você comprar com o tambor muito pequeno, tipo abaixo de 100 litros, tá? Já estou deixando bem claro, abaixo de 100 litros, você está comprando um compressor pequeno, tá? O ideal é que seja maior do que 100 litros, mas 100 litros é o mínimo, tá? Aí o que acontece? Se você tiver um tambor muito pequenininho, ele esvazia muito rápido, porque você tem pouco ar para poder esvaziar. Então a primeira coisa é a litragem dele, mínimo 100 litros. Segunda coisa, você está usando o compressor lá, está saindo ar e a pressão, a força do ar dentro do compressor, ela vai diminuindo, porque ele vai esvaziando, igual a bexiga. E aí, o que vai acabar acontecendo? Vai chegar uma hora que o pressostato dele, uma caixinha que fica aqui do lado, vai ligar um motor elétrico para ele começar a encher de novo. Esse momento de escolha do compressor, você tem que prestar muita atenção no que eu vou te falar agora. Presta atenção, cara. Ó, você tem que ter essa velocidade aqui, ela é dada na lateral do compressor, assim como pés, tá? Que é pés cúbicos, que é a velocidade que enche o compressor. Essa velocidade aqui, ela tem que ser 10% pelo menos da litragem. Então, ó, pensa comigo. Eu vou comprar um compressor. O que tem que estar na lateral do compressor? Isso aqui, ó. 10/100. O que o mercado às vezes faz e eu acho uma sacanagem? Ele faz isso aqui, ó. Por exemplo, ele te vende um compressor de, vamos colocar aqui, 150 litros. 150 litros, ok? Qual é o certo? O certo é você ter 15 pés. Só que esses pés, a velocidade que enche o tambor, depende do motor elétrico e a unidade de compressão completa aqui. Tá? Então ela vai depender se tem um pistão, dois pistões, qual é a relação de polia, qual é a força do motor e por aí vai, ok? Então o que acaba acontecendo, pessoal? Muitas vezes você vê uma sacanagem assim, ó, tá? O cara simplesmente coloca um tambor um pouco maior para te impressionar, só que a unidade de compressão, compreenda que a unidade de compressão não é exatamente isso, mas para você entender fica assim. A unidade de compressão, que é o motor elétrico, e esse cara aqui, que é o compressor, eles fazem encher uma velocidade X. Essa velocidade tem que ser 10% do tambor. Se for menor, por exemplo, isso aqui, ó. Na prática, pessoal, eu sei que eu já fiz isso, tá? Eu já comprei compressor assim. Você tem um tambor grande de 150 litros, um tambor razoável. E aí, quando ele liga, você vai lá, usando. Quando a unidade de compressão é ligada, meu amigo, isso aqui fica 10, 15 minutos na sua orelha, cara. E imagina que sua oficina é pequena. E o compressor fica lá, ó, ligado, e tem uns compressores que é barulhento, né? Aí fica lá ligado um tempão, e o telefone toca, chega cliente. Cara, e aí? Então, olha a minha dica. O ideal, eu já vi compressores que são assim, ó. Oh, show de bola, show de bola.
Por quê? Porque a unidade de compressão, ela é 12% do tambor. Nossa, meu, é aqueles compressor que você está usando ele aqui. Está usando. Ele ligou. Cara, você conta no, 1 minuto e meio, 2 minutos, ele já desligou. Então esse compressor é o ideal. E não aquele compressor que fica ligado um tempão. E, sinceramente, pensa na conta de luz. Cara, você vai economizar às vezes 100, 200 reais, mas você vai gastar fatalmente na conta de luz. Então, assim, percebe? É besteira, besteira, tá? Mas fique tranquilo, eu estou aqui para te auxiliar. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o apagador. Vou pegar aqui o... Ó. Perflex é show de bola isso aqui, né? Então tá. A primeira coisa que você tem que analisar é o tambor. Segunda coisa que você tem que analisar, a unidade de compressão tem que ser 10% do tambor. Ok. Terceira coisa que você tem que analisar, a pressão. Nós temos baixa, média e alta pressão, ok? O que é isso? Pessoal, essa pressão é a força que o ar sai. Resumidamente, é a força que o ar sai. Então, essa pressão também vem especificada aqui, tá? Então, presta atenção no seguinte. Existe a alta pressão, que geralmente são compressores industriais, que vai ser assim, ó. O cara vai colocar lá que ele é 120 libras até 165 libras, tá? Então você pensa assim, ó, o compressor, quando ele chegar a 160, ele tá ligado lá, quando ele chegar a 165 libras de pressão, que é muita pressão, aí ele desliga. Aí você vai usando, aí de 165 vai baixando a pressão, você vai esvaziando aqui o tambor, lembra da bexiga? Vai esvaziando. Aí o que vai acontecendo? Ele vai diminuindo a pressão. Quando a pressão chegar a 120 libras, ele liga de novo, mas isso é industrial. Aí nós temos a média pressão. Se não me falha a memória, média pressão é isso aqui, ó. A gente já tem um compressor até 140. Você vai ver na lateral do compressor, 140, pressão máxima. Então o que acontece? Esse compressor aqui, o de média, ele já é um compressor excelente. Você não vai ter um industrial na sua oficina que você não vai aguentar pagar, cara. Você não vai pagar 4 mil, 5 mil, 10 mil reais um compressor. Inviável isso aí. Você pode ter 5 motorrampas que é inviável você fazer isso, tá? Agora, o de média pressão eu já acho interessantíssimo. Só que é o seguinte, o de média pressão, que trabalha entre 100 e 140, ele tem a questão custo. Para ele conseguir comprimir mais, a unidade de compressão aqui, ó, ela tem que ser já com biela forjada, pistão forjado, tá? Então, isso daqui já encarece. O motor tem que ser mais forte, porque ele vai ter que conseguir empurrar o ar lá para dentro. Então, assim, pô, Fabião, média pressão é fantástico? Se você conseguir comprar um de média pressão, cara, você está fazendo um bom negócio. Mas nós estamos num país onde as coisas são muito caras. Então, talvez, eu digo talvez, um de média pressão para você não encaixe no seu bolso. Caso não encaixe, fique tranquilo. Por quê? Porque, gente, o de baixa pressão, que é o que a gente vê por aí, ele trabalha nesse range aqui, tá? Então, ele vai ligar, quando ele chegar a 120, ele desliga, 120 libras, você vai usando, quando ele chegar a 80, ele liga de novo, o pressostato vai lá e ativa o motor de novo. Pessoal, o de baixa pressão, numa oficina de motocicleta, já atende, tá? Já atende. Então, eu já estive numa loja onde o vendedor começou nem o vendedor entendia de compressor, porque ele começou a jogar esses números aqui com o cliente, e aí ele chegou a falar que o 120 que estava marcado era o tambor, mas na realidade o tambor era 80. Então, assim, eu espero que eu esteja te ajudando. Vou só recapitular aqui, ó. Tambor 100 litros para cima,
Velocidade que enche esse tambor, você não vai ficar ligado muito tempo. 10% do tambor, então se o tambor é 100 litros, você tem que ver lá, 10 pés barra 100 litros. Se o tambor for 200 litros, um tamborzão, não adianta você ter um tamborzão com a unidade de compressão de 10 pés, ou 12 pés, ou 15 pés. Não adianta. Se você tem um tamborzão, você tem que ter uma unidade de compressão de 20 pés, caso o seu tambor seja 200 pés, 200 litros. Ok? Então tá. Então, porque senão vai ficar ligado muito tempo. Ok. Pressão, espero que vocês tenham entendido, né? É bem simples, baixa pressão é o que a gente acha por aí, normal, entre 80 e 120 libras. Média pressão, sobe um pouquinho o preço. Se você tiver condição, pegue um, tá? Que é o trabalho de 100 a 140. E o de alta pressão é só para você saber que existe. Porque na realidade você não vai fazer isso, tá? Você não vai gastar praticamente, sei lá, tem compressor industrial que custa 20 mil reais, cara. Então assim, eu acho desnecessário para uma oficina de motocicleta, tá? Então legal. Pessoal, todo compressor tem que ter vibra-stop, tá? Existe uma contatora, tá? Uma chave contatora que quando você comprar o seu compressor, você vai ter essa surpresa. Ela não vem, o compressor não vem essa tal dessa contatora, ok? E aí, muito provavelmente no seu compressor vai vir um warning, vai vir um adesivo dizendo que se você não instalar o seu compressor nessa contatora, os fios aqui, ó, lá no compressor vai ter os fios, né? Se você não ligar essa contatora aqui, o seu compressor perde a garantia. Então assim, eu não sei como você vai proceder com isso, mas eu recomendo você chamar um técnico ou antes de comprar o seu compressor, fazer uma pesquisa. Eu vou comprar no Mercado Livre ou na loja do mecânico, mandar perguntas lá. Mas eu vou precisar da contatora, se eu vou precisar, quanto que já dá para pôr no pacote, tá? Então é só uma dica aí para vocês, tá bom? Então compressor ok, só dar os tiques aqui, ó. O estilo já foi, a manta de PVC já foi, o compressor já foi. Agora a gente vai para o torno de bancada e a bancada que é praticamente uma coisa só. Então vamos lá. Torno de bancada, muitas regiões do país chama de morsa. Isso daqui também, essa ferramenta, ela é muito útil na oficina, muito útil. E muitas vezes as pessoas acabam se equivocando, mais uma vez, gente, por causa do preço. O cara fica se equivocando e ele compra uma pequenininha. Pessoal, pequenininha não vai servir para você numa oficina de moto, tá? Eu já vou garantir isso para você. Cara, você tem que ter uma no mínimo de 8 polegadas, tá? Então, essa daqui, ó, que a gente usa na escola, é de 8 polegadas. Onde está essas 8 polegadas? Quando você abrir ela, aqui, ó, totalmente, aqui, ó, na trena, aqui, ó, tá vendo, ó? Ela dá 8 polegadas, tá? Ela abre um pouco mais, mas na segurança do fabricante, ele coloca que você pode abrir ela com segurança, que ela não vai quebrar, não vai flambar, até 8 polegadas. Então você olha aqui na lateral dela, você vai ver que ela é de 8 polegadas, ok? Tá desse lado aqui, Celinho. Olha lá, essa é de 8 polegadas, tá? Então um torno de bancada ou morsa, torno de bancada ou morsa, caso você vá comprar, que se você vai montar uma oficina de moto, você tem que ter, mesmo que seja na garagem da sua casa, cara, você tem que ter uma morsa, tá? Ou torno de bancada. Aí cada um tem o seu linguajar, aí depende de região para região. Agora, a bancada. O que acontece? Essa bancada aqui, a que a gente usa na escola, eu considero ela uma bancada fantástica. Por que fantástica, Fabião? Porque é o seguinte, pessoal, a gente consegue organizar a oficina inteira. Você imagina assim, ó, você vai
desmontar um motor para pôr embaixo da bancada. Você vai ter algumas ferramentas que não cabem no seu quadro de ferramentas, onde você vai pôr embaixo da bancada. Você vai, sei lá, desmontar uma frente de uma moto, cabe embaixo da bancada. Então essa bancada eu vou mostrar agora as medidas para vocês, tá? E vocês vão ver que realmente é uma bancada fantástica. Ela usa algumas caixas, tá vendo? No caso dessa daqui, são 6, essa daqui cabe 10 caixas de 40 litros cada caixa, tá? Então isso daqui é caixa que o pedreiro usa, tá? Caixa de massa, tá? De 40 litros, tá? Então você vai pagar no Mercado Livre aí, sei lá, acho que hoje deve estar uns entre 20 e 25 reais cada caixa, mas vale cada centavo, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, a gente desmonta os motores aqui na escola, tá vendo? Ó? E a gente coloca os motores nas caixas, ó. E cabe tranquilamente, que nem você desmonta um motor de CG 150, ele cabe na caixa tranquilamente. Você não vai perder peça do cliente, tá? Tá tudo ali bonitinho, tá bom? Então vamos lá, eu vou tirar as medidas aqui da bancada para vocês verem. Essa bancada, eu recomendo o seguinte, já que eu estou tirando a medida da altura dela aqui, ó, por exemplo, essa daqui, vamos arredondar aí, tá com 85 centímetros de altura. Então, ó, ela tem 85 centímetros de altura. Só que é o seguinte, pessoal, por exemplo, eu tenho 1,81 m. Para mim, a bancada ideal, eu já testei, é 1,95 m, é 10 centímetros a mais de altura. Isso aqui, ó, a mais. Aí você fala, nossa, só isso. Mas eu já economizo, eu estou desmontando um motor, fica mais agradável para mim. Agora, aqui na escola, a gente usa 85 pelo simples motivo de que, como é uma escola, né, então tem aluno que é um pouco mais baixo, tem aluno que é um pouco mais alto. Então a gente é um mediano, tá? Se você for baixinho, por exemplo, você pode fazer uma bancada com 1,75, tá? Sempre variando de 10 em 10 aí, que dá uma bela diferença. Agora a largura. A largura de uma bancada, tá? Para você trabalhar confortavelmente, ela tem que ter entre 60 e 70 centímetros, tá? A nossa aqui tá dando 67,5, ok? Então essa é uma largura de bancada bacana. Esse metalon, esses tubos da bancada que a gente usa aqui na escola, esse daqui, ele é um metalon de 30 milímetros por 30, ele é quadrado, 30 por 30, e a parede dele é de, se não me engano, é 2,2 milímetros, é bem grossinha. Porque aí a bancada não fica flambando, né? Não fica dobrando depois, tá? Eu acho interessante. Então, ó, 30 por 30 com parede de 2,2 milímetros, 2 milímetros, tá? Então, legal. Então, agora a gente tem que medir o comprimento. Para caber 2,5 metros, dá 250 centímetros. Para caber 10 bandejas, quanto que deu de altura, Salim? Deu 85, né? 85 de altura, mas você pode fazer um pouco mais alto, como eu disse, aqui é uma escola. Aí você tem que fazer, deixa eu só medir aqui de novo, que, ó, 67. Aqui a nossa da escola tem 67, tá? De largura, e de comprimento ela tem 250 centímetros, 2,5 metros, tá bom? Aqui na escola a gente coloca rodinhas, mas eu sinceramente eu acho desnecessário você pôr rodinha, tá? Porque você vai fazer a bancada e aí você vai colocar ela encostada na parede, né? E de preferência, se você for usar quadro de ferramentas, embaixo do quadro de ferramentas, tá? Então eu acho que da bancada é isso daí. Falei que as bandejas são de 40 litros. Falei. Ok. Então eu acho que esse vídeo, agora vamos só finalizar sobre o seguinte. Falei do torno,
Agora eu vou falar da motorrampa. Pessoal, motorrampa é uma escolha muito pessoal. Existem várias marcas de motorrampa, hoje deve ter umas 10 marcas, tá? Tem Berlin, tem Silmar, Galmar, tem muitas marcas de motorrampa. Então, como é pessoal, eu vou dar a minha opinião, tá? Tem duas marcas que me agradam muito. Uma é Silmar e a outra é Galmar, tá? A Silmar ela é autorizada a Honda e Yamaha, e a Galmar também é autorizada a Honda e Yamaha. Se não me engano, só Honda, mas é uma autorizada japonesa. E eu não posso, de repente, falar de outra marca de motorrampa, porque eu nunca usei outra, tá? Quando eu for falar de ferramentas elétricas, que muito provavelmente é o próximo vídeo, vocês vão perceber que eu sou bem honesto. Eu não vou falar de uma marca que eu nunca usei, tá? Então, a minha vida inteira eu sempre usei o Galmar ou Silmar, nunca tive arrependimento em usar as duas. Eu sei que tem mais baratas, tá? Nada impede de você comprar uma mais barata, só que você tem que conhecer o vendedor, perguntar para ele se a chapa que ele usa, a espessura é igual do Galmar e do Silmar. Você tem que buscar um fornecedor, um fabricante de motorrampa que seja mais parecido possível com o projeto da Galmar e com o projeto da Silmar, tá? Eu acho que a gente tem sim que dar oportunidade para outras marcas, tá? Eu não posso pegar e falar, ó, só serve isso e isso. Não. A gente tem que dar oportunidade, só que antes a gente tem que fazer questionamentos, né? A gente tem que perguntar, tá bom? Para não comprar coisa errada, tá? Então, bacana. Teve um rapaz que ele fez um comentário em relação... Então a gente matou aqui o motorhome. Teve um rapaz que ele fez um comentário em relação a marcas de ferramentas, né? Pessoal, como eu já disse, existe Galmar e Silmar, que eles são fabricantes de ferramentas especiais para motos. Então eles têm motorrampa, tem cavaletes, tem as ferramentas de desmontar motor, desmontar bengala, né? Ele tem uma gama enorme de ferramentas, tanto um quanto o outro. Agora, ferramenta de mão convencional, né? Eu vou ser bem sério para vocês. Eu sou fã de Belzer e SATA, tá? O que acontece? Por que eu sou fã de Belzer e SATA? Por causa do preço, não é alto e a qualidade é muito boa. Então, por exemplo, tem alunos que não cabe para ele isso. O cara fala para mim assim, não, eu prefiro Gedore, por exemplo, ou Tramontina Pro, tá? Para quem não sabe, a Tramontina tem a linha Tramontina, são ferramentas mais ou menos, mas tem a linha da Tramontina Pro, que aí as ferramentas já são bem mais robustas, o acabamento é melhor e tudo mais. É mais bem pensada a ferramenta e testada. Então assim, se eu fosse montar uma oficina hoje e eu tivesse, muito cascalho, muita grana, sinceramente, eu montaria todinha com uma marca de ferramentas, não sei se vocês já ouviram falar, chama Snap-on, tá? É americana, tá? Eu acho fantástico as ferramentas da Snap-on. Mas a gente tem outras também, diz a lenda, né, que as melhores ferramentas que existem é de uma marca alemã chamada Beta, tá? Na verdade eu nem tenho certeza se é alemã, eu acredito que seja, que é laranja, né, escrito de preto, tá? Mas a gente tem também na linha americana também a Craftsman, tá? Que também são ferramentas fantásticas. Mas vamos voltar para o nosso paizinho aqui, a República das Bananas. Pessoal, você tem Gedore, a segunda linha da Gedore, não tenho certeza, tá? Boatos aí que o povo conta, é a Robust, tá? Mais ou menos. Aí você tem a SATA, ok? No curso de BMW, no curso de Harley Davidson, a gente só usa SATA. Cromada as ferramentas, tá? Eu gosto muito de ferramentas, sempre amei. Então assim, se pegar uma ferramenta cromada na mão, cara, é fantástico.
E aí a segunda linha da SATA é a Belzer, que também são ferramentas cromadas de uma baita de uma qualidade. Mas a Gedore também é muito boa. Eu acho que peca um pouco na aparência, no acabamento da ferramenta, tá? Eu não tenho dúvida em relação ao encaixe da ferramenta, a resistência mecânica dela, a flexibilidade, ao material que é usado para fabricar, tá? Eu não tenho dúvida em relação a isso, mas em relação a acabamento, eu prefiro SATA ou Belzer, tá bom? Eu não quero influenciar vocês, cada um vai do bolso aí. Já usei Tramontina Pro também, é muito boa, tá? Então, não sei, fica a dica aí. E caso você seja um que esteja assistindo e esteja endinheirado, a gente tem as ferramentas americanas que, meu amigo, é muito legal, hein, cara? Snap-on e Craftsman, é muito legal, tá bom? Pessoal, então eu acho que eu acabei por aqui. O segundo vídeo eu vou falar apenas o que faltou aí de ferramentas. Eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar uma lista detalhadíssima e atualizada para você comprar suas ferramentas. Nessa lista vai ter tipo de coisas que você não pensa. Por quê? Na hora de montar a oficina? Porque você não é igual eu. Pô, eu trabalho com mecânica desde os 13 anos, então para mim isso é muito natural. Por exemplo, você não vai pensar em comprar enforca-gato, né? O cinta Herman, cinta plástica, tem vários nomes, né? Depende de cada região do país. E se você for comprar, qual que é o de moto? Você não sabe as medidas, né? Cinta Herman, meu, tem várias medidas, você não sabe qual. Então, nessa lista de ferramentas que eu vou disponibilizar para vocês, tem até isso, que medida de cinta Herman que usa, é branca, é preta, é vermelha, qual que é a cor. Vou comprar a motorrampa, pô, se for para pôr uma motorrampa na minha garagem, qual que é, se for para, pô, eu vou trabalhar profissionalmente, de repente eu vou pôr uma moto lá de 400 quilos, qual que é? Então assim, essa lista eu fiz ela com o maior carinho do mundo, tá? Não é perfeita, vai faltar coisa, tá? Mas eu tentei minimizar o erro ao máximo que deu, ok? Pessoal, muito obrigado aí por assistir esse vídeo e até o próximo. Eu vou terminar ferramentas no próximo vídeo, no quarto vídeo, e vou falar sobre como montar o preço da sua mão de obra, tá? Então a gente vai dividir em 15 minutos, meia hora e uma hora, tá? E aí eu vou dar uma palhinha também de como que é um bom mecânico, como que um bom mecânico se comporta e como que um bom cliente se comporta. Porque se você quer ser um bom mecânico, você tem que ter bons clientes, tá? E a gente vai falar disso daí no próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado e até o próximo.